Você já ouviu uma cidade inteira apontar o dedo para uma mulher e chamá-la de vendida, sem nunca perguntar o porquê? Diziam que ela trocou o próprio corpo por dinheiro, que escolheu o caminho mais fácil, que não tinha honra. Mas a verdade que estava escondida por trás desse acordo é tão dura que fez muita gente baixar a cabeça depois. Essa história não começa com romance. Começa com medo, desespero e uma decisão que ninguém deveria ser obrigado a tomar. E antes de continuar, me conta, de que cidade você está assistindo agora? Porque o que aconteceu aqui poderia ter acontecido em qualquer lugar. Fica comigo até o fim, porque quando o verdadeiro motivo vem à tona, nada fica como antes. A cidade acordou com o mesmo murmúrio de sempre, mas naquele dia os olhares tinham peso. Não era só curiosidade, era julgamento. Diziam que ela tinha se vendido, que tinha feito um acordo sujo, que tinha escolhido o caminho mais fácil. Falavam baixo nas esquinas, alto nas cozinhas, como se repetir a história tornasse tudo verdade. Ninguém perguntava o porquê. Ninguém queria saber o que havia por trás da decisão que aquela moça tomou numa noite em que o medo falava mais alto que o orgulho. Para a cidade era simples, ela tinha um preço. Mas o que ninguém via era o relógio correndo contra a vida de alguém que ela amava, a porta prestes a ser arrombada, a ameaça que não deixava marca no corpo, só na alma. Antes de continuar, me conta, de que cidade você está assistindo essa história? Porque talvez em algum lugar perto de você, alguém esteja sendo julgado do mesmo jeito, sem que ninguém conheça a verdade. Ela se chamava Helena, filha de gente simples, criada entre paredes finas e silêncios grossos. Desde cedo aprendeu que dignidade não enchia panela, mas mesmo assim era tudo o que tinham. O pai morreu cedo, a mãe ficou com a saúde frágil e um irmão mais novo que precisava de remédios caros demais para quem mal conseguia pagar o aluguel. Helena trabalhava desde menina, lavava roupa, varria chão, aceitava qualquer serviço honesto. Nunca foi de pedir nada a ninguém. Mas a vida tem um jeito cruel de empurrar a gente para cantos onde não existe escolha limpa. Naquela semana, a situação saiu do controle. O dono da casa apareceu com um papel na mão e palavras afiadas na boca. 3 dias para sair. O remédio do irmão acabava no mesmo prazo. A mãe tossia sangue escondida num pano velho. Helena passou a noite sentada na beira da cama, olhando para o chão, tentando encontrar uma saída que não existia. Foi então que surgiu a proposta. Não veio com ameaça direta, nem com grito. Veio em forma de solução fácil demais para ser justa. Um homem conhecido na cidade, respeitado, desses que ninguém ousa questionar, ofereceu ajuda. Pagaria a dívida, garantiria o tratamento do menino, resolveria o problema do despejo. Em troca, queria algo que não se escreve em contrato. Helena ouviu tudo em silêncio. Cada palavra era como uma pá de terra sobre aquilo que ela acreditava ser. Ela tentou dizer não. Tentou pensar em outra saída. Mas quando voltou para casa e viu o irmão tremendo de febre, a mãe fingindo força, entendeu que a vida às vezes cobra um preço que não pergunta se a gente concorda. Naquela madrugada, Helena tomou a decisão que mudaria para sempre a forma como a cidade a enxergaria. No dia seguinte, o dinheiro apareceu. As contas foram pagas. O dono da casa mudou o tom. O farmacêutico sorriu ao entregar os remédios. E junto com o alívio veio o veneno. Os olhares atravessados, os cochichos, as frases cortadas quando ela passava. Você viu? Se vendeu. Sempre desconfiei. Agora está explicada a sorte. Cada palavra era um corte invisível. Ninguém perguntou como o irmão estava. Ninguém quis saber se ela dormia à noite. Para a cidade, Helena tinha feito um acordo imoral. O que ninguém sabia é que aquele acordo tinha regras, limites e um prazo. E, principalmente, tinha um motivo que ela preferiu carregar sozinha. Porque explicar exigiria expor feridas que ainda sangravam. E ela não estava pronta para isso. Ainda não.
Naquela cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, antes mesmo de perguntar, a história começou a correr mais rápido que o vento entre as ruas de terra. Bastou alguém ver Ana atravessando a praça ao lado daquele homem para que o veredito fosse dado sem defesa, sem escuta, sem piedade. Não importava o silêncio no rosto dela, nem o jeito contido de quem carrega o mundo nas costas. Para a cidade, já estava decidido. Ela tinha se vendido. Os cochichos nas portas, os olhares atravessados na venda, os sorrisos tortos disfarçados de pena. Era bonita demais para ser pobre, diziam uns. Sempre teve ambição, diziam outros. A verdade é que ninguém ali queria saber de verdade alguma. Julgar era mais confortável do que perguntar. Ana sentia isso na pele. Cada passo pela rua parecia mais pesado. Não era vergonha do que tinha feito, era cansaço de carregar sozinha uma escolha que não teve plateia quando foi tomada. Porque quando tudo aconteceu, não havia ninguém olhando. Não havia vizinhos curiosos, nem moral levantada. Só havia uma casa quase vazia, um quarto abafado e um irmão respirando com dificuldade em uma cama improvisada. Miguel sempre fora o mais frágil. Desde pequeno, qualquer gripe virava uma ameaça. A mãe fazia o que podia, chás, promessas, rezas. Mas promessa não compra remédio, reza não paga médico. E naquela semana, o corpo dele começou a falhar de um jeito que nem a fé conseguiu disfarçar. O homem da cidade grande chegou no mesmo dia em que o desespero bateu à porta. Terno claro, fala calma, dinheiro fácil. Não era um monstro, e isso era o que tornava tudo pior. Ele não ameaçou, não gritou, não forçou. Apenas apresentou uma solução com o tom de quem oferece ajuda. Ajuda que tinha preço. Ana passou a noite sentada no chão do quarto, ouvindo a respiração irregular do irmão e o choro baixo da mãe na cozinha. Ninguém pediu que ela fizesse nada, e talvez fosse isso que mais doía. A decisão caiu inteira sobre ela, como se o destino tivesse escolhido seu colo para despejar o peso do mundo. Na manhã seguinte, quando saiu de casa, Ana já não era mais a mesma. Algo tinha sido quebrado por dentro, mas algo também tinha sido decidido. Ela não estava indo atrás de luxo, nem de status, nem de vida fácil. Estava indo comprar tempo. Tempo para o irmão respirar. Tempo para a mãe não enterrar um filho. Tempo para a vida não acabar ali. Mas a cidade não viu isso. Viu apenas a cena pronta para julgamento. Viu a jovem simples, agora ligada a um homem poderoso. Viu mudança sem contexto, escolha sem história. E transformou tudo em pecado. O que ninguém sabia é que enquanto falavam dela na esquina, Ana passava as noites acordada, contando o dinheiro como quem conta batimentos cardíacos. Cada nota tinha o peso de um dia a mais de vida para Miguel. Cada silêncio era uma cicatriz nova que ela aceitava carregar. E havia ainda um detalhe que ninguém percebia. Ana nunca olhava para trás quando atravessava a cidade. Não por orgulho, mas porque se olhasse, talvez não tivesse forças para continuar. O problema é que cidade pequena não perdoa silêncio. Quanto mais quieta a pessoa fica, mais alto o povo fala por ela. No dia seguinte ao acordo, o nome dela já não era mais dito inteiro. Virou apelido torto, sussurro atravessado, frase pela metade. Na venda, na fila do poço, na porta da igreja, a história já tinha outra versão. Diziam que ela tinha se vendido, que tinha escolhido o caminho fácil, que mulher direita não faz acordo com homem nenhum. Ainda mais quando tem dinheiro envolvido. E ninguém perguntava por quê. Ninguém queria saber o que estava em jogo. Julgar era mais rápido do que entender. Ela sentia os olhos antes de ouvir as bocas. Olhares que pesavam mais do que palavras. Gente que antes dava bom dia, agora desviava. Outras faziam questão de olhar direto, como quem quer marcar território moral. E ela seguia. Cabeça erguida, mas o peito apertado, como se carregasse um segredo grande demais para caber sozinha. Porque a verdade era essa.
Ela não tinha feito aquilo por si. Não tinha sido desejo nem ambição. Tinha sido necessidade. Daquelas que não pedem permissão e não esperam aplauso. Em casa, o silêncio também tinha mudado. A mãe falava pouco, mas o pouco vinha carregado. O irmão, deitado no colchão fino, respirava com dificuldade, cada dia mais fraco, cada noite mais longa. O médico da cidade já tinha sido claro. Sem remédio, sem tratamento, o tempo estava correndo contra eles. E o remédio custava caro. Caro demais para quem contava moeda antes de comprar pão. O despejo era a próxima ameaça. A casa, que já era pouco, estava por um fio. E foi nesse aperto que a proposta apareceu. Crua, direta, sem rodeio. Um acordo que não era justo, mas era possível. Ela lembrava da noite em que decidiu. Não houve choro alto, nem cena dramática. Houve um silêncio pesado e uma escolha solitária. Sentada na beira da cama, olhando para as paredes finas da casa, ela entendeu que alguém ali teria que pagar um preço e que, se fosse para doer, que doesse nela, não no irmão, não na mãe, não naquela família já tão castigada. Foi ali que ela aceitou carregar o peso que ninguém queria ver. O que a cidade não sabia, e talvez nunca quisesse saber, era que o acordo tinha regras. Não era entrega cega, não era submissão. Tinha limites, tinha palavra, tinha promessa. Mas promessa não vira defesa quando o tribunal é a boca do povo. Para eles, bastava a aparência, bastava a história mal contada. Bastava apontar o dedo e seguir a vida mais leve, porque a culpa tinha encontrado um corpo onde pousar. Ela começou a sentir isso nos pequenos detalhes. A comadre, que antes pedia açúcar, agora fechava a porta. A moça da idade dela cochichava e ria baixo. Até na missa, parecia que os bancos tinham se afastado um pouco mais. E doía. Doía porque ela sabia que estava sendo forte por alguém, mas era tratada como fraca por todos. Doía porque a verdade estava ali, inteira dentro dela, mas não tinha espaço para sair. Ainda assim, ela não recuou. Todos os dias acordava cedo, fazia o que precisava ser feito, visitava o irmão, cuidava da mãe e seguia cumprindo o acordo que tinha salvado aquela casa do pior. O dinheiro resolveu o que urgia. O remédio chegou. O despejo foi adiado. A vida, por enquanto, respirava. E isso bastava para justificar tudo, mesmo que ninguém a defendesse, mesmo que ninguém perguntasse nada. Só que toda cidade pequena tem um problema. Segredo grande não fica enterrado para sempre. A verdade pode demorar, pode andar devagar, mas ela sempre encontra uma fresta. E enquanto o povo achava que já tinha entendido tudo, uma peça dessa história ainda estava escondida. Uma peça que, quando viesse à tona, faria muita gente abaixar os olhos. Porque descobrir o verdadeiro motivo é sempre mais desconfortável do que repetir a mentira. E é exatamente aí que essa história começa a virar. Porque quando a verdade começa a aparecer, ela não pede licença. Ela expõe, ela constrange, ela cobra. E quem julgou rápido demais, quase sempre não está preparado para encarar o próprio erro. Se você está acompanhando essa história até aqui, me conta uma coisa. De onde você está assistindo? Porque talvez aí na sua cidade exista alguém sendo julgado agora por um motivo que ninguém quis ouvir. Amanhã nasceu pesada sobre o vilarejo, como se o céu soubesse antes de todos que aquele dia traria mais julgamento do que sol. A poeira da rua principal ainda estava fria quando ela saiu de casa. O lenço bem ajustado na cabeça e o olhar firme demais para quem dormira quase nada. Bastaram poucos passos para sentir o peso dos olhos. Não eram palavras ainda, eram cochichos, risadinhas abafadas, gente que parava de falar quando ela passava. A notícia correra rápido demais para algo que ninguém conhecia por inteiro. Ela se vendeu, diziam, como se repetir a frase tornasse tudo mais simples, mais aceitável.
Na porta da venda, 2 homens interromperam a conversa quando ela se aproximou. Um deles cuspiu no chão, o outro apenas a mediu de cima a baixo com um desprezo aprendido. Ela sentiu o rosto queimar, mas não abaixou a cabeça. Aprendera cedo que naquela cidade, quem abaixava demais nunca mais conseguia se endireitar. O problema não era o que diziam, era o que ainda diriam quando a história ganhasse mais bocas do que fatos. Do outro lado da praça, a igreja ainda estava fechada, mas o sino tocara mais cedo, como se anunciasse não uma missa, mas um veredito silencioso. Foi ali que ela percebeu a comadre Lídia parada, braços cruzados, expressão dividida entre pena e curiosidade. "Eu avisei", murmurou a mulher quando ela se aproximou. "Essas coisas nunca ficam escondidas." Ela apenas respondeu com um aceno curto. Não havia energia para explicar. Explicações eram um luxo que só quem nunca precisou escolher entre 2 desastres podia se dar. Ao virar a esquina, avistou a casa da mãe. As janelas estavam fechadas, coisa rara àquela hora. Bateu 2 vezes antes de entrar. A mãe estava sentada à mesa, as mãos apertando 1/3 gasto, os olhos fundos de preocupação. "Já estão falando", disse sem levantar a cabeça. Não era pergunta, era constatação. Ela se aproximou devagar e tocou o ombro da mãe, um gesto pequeno, mas cheio de tudo que não podia ser dito em voz alta. "Eu sei", respondeu, "mas eu fiz o que precisava ser feito." A palavra "precisava" ficou suspensa no ar. A mãe finalmente ergueu o olhar, e ali não havia raiva, só medo. Medo do que a cidade faria, medo do que ainda podia acontecer. "Eles não querem saber do motivo", sussurrou. "Só querem alguém para culpar." Ela respirou fundo. Sabia disso desde o início. Sabia que, qualquer que fosse o resultado, o preço não seria pago em silêncio. Na rua, um grupo se formava perto da prefeitura. Alguém gritava seu nome. Outro repetia a frase que já virara sentença. O coração dela acelerou, não por arrependimento, mas pela certeza de que a história estava fugindo do controle. Ainda assim, deu um passo à frente. Se iam falar, que falassem olhando nos seus olhos. Antes de chegar à praça, parou por um segundo e pensou: "De onde você está assistindo essa história?" Porque ali, naquele chão batido, ela sabia que sua dor não era única. E mesmo cercada por vozes duras, decidiu seguir. O pior de tudo não era ser julgada, era deixar que julgassem sem enfrentar a verdade. A cidade acordou antes do sol naquele dia, não porque fosse dia de festa, mas porque o assunto já estava em todas as bocas. Quando Helena atravessou a rua de terra batida para buscar água no poço, sentiu os olhos nela antes mesmo de ouvir as palavras. Não eram xingamentos diretos, eram piores, eram cochichos, frases cortadas, risos que morriam rápido demais. "É ela", diziam sem dizer, "a que se vendeu." Ela manteve a cabeça erguida, como quem aprende cedo que baixar o olhar só facilita o julgamento alheio. O balde encheu devagar, cada gota parecendo pesar mais que água. Na venda do seu Américo, o clima era denso. 2 homens encostados no balcão falavam baixo, mas não o suficiente. "Não existe isso de acordo por amor. Mulher faz isso porque quer vantagem." O outro concordou com a cabeça, mastigando fumo. Nenhum deles sabia, ou fingia não saber, que naquela mesma noite o irmão de Helena tossira sangue até faltar ar, e que o remédio prometido só chegaria se o trato fosse mantido. A cidade julgava com conforto, de barriga cheia. Quando Helena entrou, o silêncio foi imediato. Não por respeito, mas por curiosidade. Ela pediu o que precisava, pagou com as moedas contadas e virou de costas sentindo o peso daquelas presenças cravadas nela como farpas. Do lado de fora, a comadre Rosa tentou se aproximar. "Minha filha, cuidado com o que andam falando." Helena sorriu de canto. "Eles sempre falam, comadre. Antes era pobreza, agora é isso. Em casa,
O pai permanecia calado desde a noite do acordo. Não a olhava nos olhos, não por desprezo, mas por vergonha de não ter sido forte o bastante. A mãe, ao contrário, limpava a casa com fúria, como se pudesse varrer os comentários para fora. Você não devia ter feito isso, disse sem levantar a voz. Helena respondeu com calma. Eu devia deixar meu irmão morrer? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada demais para a resposta. À tarde, a notícia correu mais rápido do que qualquer verdade. Alguém espalhou que Helena tinha recebido dinheiro. Outro jurou que ela rira enquanto assinava o acordo. Nada era verdade, mas tudo parecia plausível para quem já tinha decidido odiá-la. É assim que a cidade funciona. Primeiro, escolhe o vilão, depois inventa os detalhes. No quarto simples, Helena abriu a gaveta e tocou no papel dobrado que mudara sua vida. Não havia romantismo ali, não havia promessa de felicidade. Apenas prazos, condições e silêncio. Um acordo frio, feito para salvar alguém que ela amava. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, lembrando-se do que o homem dissera ao estender o papel. Ninguém precisa saber o motivo. Ele não mentia. Ninguém queria saber. Quando a noite caiu, um batuque distante ecoou da praça. Gente reunida, rindo, vivendo. A vida seguia como sempre seguiu, passando por cima de quem não teve escolha. Helena sentou-se à porta, observando o céu escuro. Pensou se algum dia aquela mesma cidade teria coragem de encarar a verdade inteira. Pensou se algum dia alguém perguntaria o porquê antes de apontar o dedo. Ela não chorou. Não naquela noite. Choraria depois, quando estivesse sozinha o suficiente para não ser julgada nem por isso. Por enquanto, restava aguentar, porque o sacrifício ainda não tinha terminado, e o pior, ainda estava por vir. Ela saiu de casa ainda antes do sol romper o morro, carregando no corpo um cansaço que não vinha só da noite mal dormida, mas dos dias inteiros vividos sob o peso do julgamento. O nome dela era Rosa, mas na boca da cidade já tinha virado outra coisa. A moça que se vendeu. Era assim que cochichavam quando ela passava, como se o som precisasse ser baixo para não sujar quem falava. O chão de terra batida parecia mais duro naquela manhã, e cada passo era acompanhado pelo eco das palavras que ela fingia não ouvir, mas que moravam dentro dela. Na cozinha simples, a mãe permanecia sentada, os olhos perdidos na borda da mesa, as mãos inchadas de tanto apertar o pano de prato. O irmão mais novo respirava com dificuldade no quarto ao lado, um chiado fino no peito que fazia Rosa contar os segundos entre uma inspiração e outra. Era por isso, sempre foi por isso, mas ninguém perguntava. Preferiam imaginar. Na rua principal, o comércio começava a abrir as portas, e os olhares vinham junto, afiados, curiosos, famintos por confirmar a versão que já tinham escolhido acreditar. Rosa sentiu o estômago embrulhar quando passou em frente à venda do seu Afonso. Dois homens encostados no balcão interromperam a conversa por um segundo, tempo suficiente para que ela soubesse que era o assunto. É ela, alguém murmurou, sem se dar ao trabalho de disfarçar. Rosa manteve a cabeça erguida, não por orgulho, mas por sobrevivência. Aprendera cedo que abaixar o rosto só facilitava para quem queria pisar. O acordo já estava feito e o peso dele se tornava real a cada passo. Não havia papel assinado, testemunha ou promessa bonita. Havia apenas a palavra dada em voz baixa, num canto escuro, quando o desespero fala mais alto que a moral. Rosa lembrava exatamente do momento em que disse sim. Não fora um sim de desejo, nem de ambição. Fora um sim engasgado, arrancado pelo medo de perder tudo de uma vez. O homem que fizera a proposta tinha mãos limpas demais para alguém daquela cidade, botas novas demais e um olhar que não demonstrava pressa, como se soubesse que o tempo jogava a favor dele. Pensa bem,
ele dissera. É uma chance de resolver seus problemas. Ele não mencionara o preço em voz alta. Não precisava. Quando Rosa voltou para casa, o silêncio parecia ainda maior. A mãe levantou os olhos, procurando no rosto da filha alguma confirmação que não queria ouvir. Vai mesmo? Perguntou, quase sem som. Rosa assentiu devagar. Não havia espaço para discurso, nem coragem para justificar. Havia apenas a certeza amarga de que, se não fosse por ela, o irmão não teria remédio, a casa não teria teto, e a dívida não deixaria de crescer como sombra no fim da tarde. A mãe se levantou e abraçou Rosa com força, como se tentasse guardar aquele corpo dentro do próprio peito. Deus vê, murmurou. Rosa quis acreditar. O que ela não sabia e o que a cidade jamais cogitava era que aquele acordo carregava uma cláusula invisível, algo que começava a se desenhar longe dos olhos curiosos. Porque nem tudo era o que parecia. E enquanto Rosa atravessava a estrada de terra, com o coração apertado e a reputação já condenada, alguém observava de longe, em silêncio, sabendo que a verdade, quando viesse à tona, não pouparia ninguém. Inclusive aqueles que apontavam o dedo com tanta facilidade. Na manhã seguinte, a cidade parecia a mesma, mas para ela tudo havia mudado. Não porque alguém tivesse parado de apontar, mas porque, pela primeira vez, o peso do julgamento já não a fazia baixar os olhos. Caminhava pelas ruas de chão batido, sentindo cada olhar como se fosse um sopro quente na nuca, mas seguia em frente. A notícia correra rápido demais para ser contida. Diziam que ela tinha se vendido, que escolhera o caminho mais fácil, que mulher direita não faz acordo com homem nenhum, muito menos em silêncio. O que ninguém sabia, e talvez nem quisesse saber, era o preço que ela havia aceitado pagar para que outro pudesse continuar respirando. Em casa, o cheiro de remédio misturado ao café ralo denunciava a luta que se travava longe da boca do povo. O irmão dormia mal, o peito subindo e descendo com dificuldade, o corpo fraco demais para discutir o que se dizia lá fora. A mãe, sentada à mesa, segurava um pano entre os dedos, como quem se agarra ao pouco que ainda resta. Quando a viu entrar, tentou sorrir, mas o sorriso quebrou no meio do caminho. Não perguntou nada. Não precisava. Havia coisas que se entendem no silêncio. Ela sentou-se ao lado da cama, passou a mão nos cabelos do irmão e prometeu sem palavras que tudo aquilo tinha um motivo. Que ninguém tinha o direito de reduzir sua escolha a uma frase curta, cruel e conveniente. Do lado de fora, uma vizinha cochichava com outra. Dentro do quarto havia apenas a respiração frágil de quem precisava viver mais um dia. O acordo que fizera não fora simples, não fora rápido, e muito menos fora feito por fraqueza. Fora feito numa noite em que a ameaça bateu à porta com nome, prazo e consequência. Se não houvesse dinheiro, haveria despejo. Se houvesse denúncia, haveria retaliação. Se houvesse silêncio, talvez houvesse tempo. E tempo, naquele momento, era tudo o que ela precisava comprar. O homem com quem acertara tudo isso não era herói nem vilão de novela. Era parte de um sistema que se alimentava do desespero alheio. E ela sabia disso. Sabia também que, se dissesse não, perderia mais do que a própria reputação. Perderia a casa, perderia o tratamento, perderia o irmão. Então, disse sim. Não porque quis, mas porque escolheu o mal menor. Porque alguém precisava pagar a conta que a vida cobrava sem piedade. Na rua, os comentários cresciam. Havia quem cuspisse no chão quando ela passava. Havia quem sorrisse de lado, como se tivesse sempre sabido. E havia também quem observasse em silêncio, desconfiado demais para julgar, curioso demais para defender. A cidade gosta de histórias simples, vilões claros, mulheres fáceis de condenar. O que complica nunca viraliza.
Naquela tarde, quando o sol começou a baixar, ela parou diante da venda, sentindo o peso do que ainda viria. Sabia que não bastava salvar alguém. Ainda teria de enfrentar o dia em que a verdade tentaria sair do esconderijo. Porque acordos feitos no escuro sempre cobram a luz depois. E quando a luz chega, nem todos suportam o que ela revela. Ela respirou fundo e seguiu andando. Ainda não era hora de explicar nada. Ainda não. Mas o tempo, esse mesmo que ela comprara com silêncio e sacrifício, estava trabalhando. E quando finalmente resolvesse falar, a cidade inteira teria que engolir cada palavra dita antes dela. Porque nem toda mulher que se cala é culpada. E nem todo acordo feito em segredo nasce da ganância. Rosa chegou ao fim da estrada quando o sol já estava alto, queimando a pele e denunciando cada pensamento que ela tentava esconder. A casa para onde foi levada não era grande, mas tinha algo que a fazia parecer maior do que realmente era: o silêncio. Um silêncio diferente do da sua casa, onde a falta de palavras vinha do cansaço. Ali, o silêncio parecia calculado, como se cada parede soubesse de algo que não seria dito em voz alta. Ela desceu da carroça com cuidado, sentindo o olhar do homem sobre si, não como quem observa um objeto, mas como quem avalia uma decisão que pode mudar muita coisa. Isso a confundiu mais do que qualquer grosseria teria feito. Ele indicou a porta com um gesto simples e entrou atrás, mantendo distância. Rosa reparou nos detalhes sem querer. O chão limpo demais para uma casa de campo, a mesa arrumada sem exagero, uma janela aberta deixando entrar o vento quente. Não havia retratos de família, nem sinais de mulher alguma. Aquilo a deixou inquieta. Esperava encontrar algo que confirmasse o julgamento da cidade, algo que justificasse os olhares tortos, mas tudo parecia fora do lugar, como se a história que contavam lá fora não combinasse com aquela cena. O homem pediu que ela se sentasse e serviu água, empurrando o copo pela mesa, sem tocar nela em momento algum. Antes de qualquer coisa, disse ele com a voz firme e baixa, preciso que você entenda uma coisa. Rosa levantou os olhos, preparada para ouvir o pior. Você não está aqui como mercadoria. A frase caiu pesada no ar. Rosa franziu a testa desconfiada. Ele continuou, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno instável. Falou da dívida que crescia sobre a família dela, do médico da cidade vizinha que só atendia com pagamento adiantado, do despejo que já tinha data marcada. Falou como se soubesse demais, como se tivesse observado tudo de longe. Rosa sentiu um nó no peito. Aquilo não era comum. Ninguém naquela cidade se importava em entender, apenas apontavam. O acordo que fiz não é o que estão dizendo por aí, ele concluiu. E se você quiser ir embora agora, pode ir. A oferta pegou Rosa desprevenida. Por um instante, o mundo pareceu girar devagar. Ir embora significava voltar para o mesmo lugar de onde saíra, com os mesmos olhares, os mesmos problemas e nenhuma solução. Ficar significava carregar um rótulo que talvez nunca fosse apagado. Ela percebeu, naquele segundo, que a decisão que tomara não tinha apenas duas opções, como todos pensavam. Havia camadas que ninguém via. Rosa respirou fundo, sentindo o peso da escolha pressionar os ombros. Do lado de fora, o vento levantava poeira na estrada, levando embora qualquer certeza fácil. E naquele silêncio estranho, ela entendeu que a história que a cidade contava estava apenas começando a se desfazer. Naquela manhã, a cidade acordou com o mesmo barulho de sempre. Portas rangendo, passos apressados, cochichos atravessando as ruas estreitas antes mesmo do sol firmar presença. Mas para ela, nada era comum. Cada olhar que cruzava parecia carregar julgamento. Não era preciso ouvir para entender.
Bastava sentir o peso nos ombros, o silêncio que se abria quando passava, os sussurros que retomavam assim que se afastava alguns passos. Diziam que ela tinha se vendido, diziam que escolheu o caminho mais fácil. O que ninguém dizia era que naquela casa pequena onde morava, havia um relógio parado no tempo e uma respiração fraca lutando para não se apagar. O irmão mais novo estava deitado há dias, o corpo quente demais para um quarto sem ventilação, os olhos fundos, a tosse cortando o ar como faca. O médico da cidade tinha sido claro demais para quem não tinha escolha. Sem o remédio certo, ele não passaria do próximo mês. E o remédio custava mais do que aquela família via em um ano inteiro. A mãe, de mãos calejadas, tentava esconder o desespero dobrando roupas que já não precisavam ser dobradas. O pai tinha ido embora anos antes, levado pela mesma estrada que agora parecia não levar a lugar nenhum. Foi nessa semana que a proposta chegou. Não veio com papel nem assinatura. Veio com palavras mansas, ditas por alguém que sabia exatamente onde apertar. Um homem conhecido, respeitado, com dinheiro suficiente para resolver o problema em troca de algo que a cidade jamais perdoaria. É só um acordo, disseram. Ninguém precisa saber. Mas a cidade sempre sabe, sempre inventa, sempre exagera. E quando ela aceitou, não foi por ganância, foi por medo. Medo de enterrar alguém que ainda respirava. Medo de olhar para a mãe e não ter resposta. Medo de viver o resto da vida sabendo que poderia ter tentado mais uma vez. Na primeira noite depois do acordo, ela não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, ouvindo o som irregular da respiração do irmão no quarto ao lado. Cada suspiro parecia um lembrete cruel do preço que estava sendo pago. Não houve festa, não houve luxo, não houve alegria. Houve silêncio. Um silêncio pesado, cheio de culpa e esperança misturadas. Ela repetia para si mesma que aquilo não era o fim, que era apenas um meio sujo, doloroso, mas necessário. Ainda assim, o coração não se convencia tão fácil. No dia seguinte, o remédio chegou. Pequenos frascos que pareciam carregar mais valor do que ouro. A mãe chorou em silêncio, enquanto guardava tudo no armário, como se temesse que alguém pudesse roubar até aquela esperança. O irmão dormiu melhor naquela noite. Pela primeira vez em semanas, não tossiu. E foi ali, sentada no chão da cozinha, que ela entendeu que a cidade jamais veria aquilo. Nunca veria o corpo frágil tentando voltar à vida. Nunca veria a decisão tomada no escuro, sem plateia, sem aplauso. Só veria a versão fácil, a mulher que se vendeu. Os dias seguintes foram de olhares tortos e portas fechadas. Pessoas que antes cumprimentavam passaram a atravessar a rua. Outras faziam questão de encarar, como se quisessem confirmar a própria moral. Ela seguia andando, cabeça erguida, mesmo sentindo o peito apertar. Não podia desmoronar agora. Não depois de tudo. O acordo tinha salvado alguém, mas tinha condenado sua reputação. E naquela cidade pequena, reputação valia mais do que verdade. À noite, quando tudo silenciava, ela sentava perto da janela e pensava se algum dia aquilo viria à tona. Se alguém perguntaria antes de julgar. Se algum dia o verdadeiro motivo seria maior do que a fofoca. O vento trazia vozes distantes, risadas, comentários soltos. Ela fechava os olhos e respirava fundo. Ainda não era hora. Mas a verdade, mesmo escondida, nunca fica quieta para sempre. O dia começou diferente, não pelo silêncio, mas pela expectativa que parecia suspensa no ar. Rosa acordou com a sensação de que algo estava prestes a sair do controle. Como quando o tempo muda sem aviso e o corpo percebe antes do céu escurecer. O irmão dormia melhor, o remédio começava a fazer efeito, mas a tranquilidade não vinha junto. Era como se a melhora dele cobrasse um preço novo, mais alto, mais próximo. A cidade não tinha esquecido. Pelo contrário,
Quanto mais o tempo passava, mais a história ganhava versões, detalhes inventados, crueldades desnecessárias. O acordo, que para ela era sobrevivência, para os outros já tinha virado espetáculo. Na rua, um grupo se formava perto da praça logo cedo. Rosa percebeu isso ao sair para buscar pão. Não precisou ouvir nada para entender. Bastava o jeito como as pessoas se agrupavam, os olhares que se voltavam na mesma direção, as pausas estranhas nas conversas. Quando passou, o silêncio foi imediato. Um silêncio grosso, carregado, desses que não escondem respeito, mas reprovação. Alguém pigarreou. Outro balançou a cabeça. Uma mulher mais velha fez o sinal da cruz. Rosa sentiu o estômago embrulhar, mas seguiu andando. Se voltasse agora, confirmaria tudo o que diziam. E ela não estava disposta a dar esse gosto. Na porta da venda, ouviu pela primeira vez seu nome ser dito em voz alta, sem disfarce. É ela mesmo. A frase veio acompanhada de um riso curto, sem humor. Rosa parou por um segundo, respirou fundo e entrou. Pediu o pão, pagou, virou as costas. As mãos tremiam, mas o passo não falhou. Era isso que mais incomodava quem julgava. Ela não desmoronava como esperavam. Em casa, a mãe percebeu na hora. Estão se juntando, disse sem rodeio. Rosa assentiu. Não adiantava fingir que não sabia. A cidade pequena sempre encontra um jeito de transformar dor em entretenimento. E quando isso acontece, alguém precisa ocupar o centro. Dessa vez, era ela. A mãe segurou sua mão com força. Se quiser ir embora por uns dias, Rosa negou com a cabeça. Não, se eu for agora, vão dizer que fugi porque era verdade. A mãe não insistiu. Sabia que a filha tinha herdado uma teimosia que só aparecia quando tudo parecia perdido. No meio da tarde, o homem do acordo apareceu. Não entrou na casa, não chamou atenção. Ficou do lado de fora, apoiado na cerca, como quem respeita limites. Rosa saiu para falar com ele, sentindo o coração acelerar. Ele foi direto. A cidade está se mexendo, disse. Tem gente querendo ir mais fundo. Rosa sentiu um frio percorrer a espinha. Eu avisei que isso podia acontecer. Ele suspirou. Eu sei. Mas também te disse que quando isso acontecesse, não ia fingir que não era comigo. Ela percebeu ali que o acordo não era só silêncio. Havia algo mais, algo que ele ainda não tinha dito. O que eles querem? Perguntou. Querem confirmação, respondeu ele. Querem alguém para bater o martelo. Rosa olhou para o chão. E você vai dar? Ele demorou a responder. Não do jeito que eles esperam. Quando ele foi embora, Rosa ficou um tempo parada, sentindo o peso daquela frase. Pela primeira vez desde o início, a possibilidade da verdade aparecer deixou de ser apenas uma esperança distante. Virou risco, porque verdade, quando aparece, não escolhe lado. Ela expõe tudo, inclusive quem preferia continuar escondido. Ao anoitecer, o burburinho aumentou. Gente passando em frente à casa sem motivo. Comentários que chegavam pelos cantos. Rosa sentou-se ao lado do irmão, observando-o dormir com mais calma do que em semanas. Aquilo era a prova de que ela tinha feito a escolha certa, mesmo que ninguém acreditasse. Mas também era o lembrete de que nada estava resolvido. O acordo tinha salvado uma vida, mas estava prestes a colocar outra em julgamento definitivo. Do lado de fora, a cidade se preparava para exigir respostas. Do lado de dentro, Rosa entendia que o tempo comprado estava acabando e que muito em breve alguém teria que contar a história inteira, mesmo que doesse, mesmo que mudasse tudo. Naquela noite, Rosa quase não dormiu. Não por barulho, nem por medo do escuro, mas porque a cabeça não parava. Cada frase ouvida na rua voltava como eco. Cada olhar atravessado se repetia atrás das pálpebras fechadas. O irmão respirava com mais calma, graças ao remédio, e isso deveria trazer alívio.
Mas junto com a melhora vinha a certeza de que o acordo estava chegando ao ponto em que não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. A cidade sentia isso. E quando uma cidade pequena sente, ela se move. Na manhã seguinte, a movimentação confirmou o pressentimento. Gente demais na rua cedo demais. Grupos se formando perto da praça, conversas interrompidas quando ela passava, olhos que seguiam cada passo como se esperassem um erro. Rosa percebeu que o julgamento tinha mudado de fase. Antes era cochicho, agora era expectativa. Queriam uma confirmação, uma cena, uma prova que justificasse tudo o que tinham dito. Porque quando se aponta o dedo por tempo demais, surge a necessidade de estar certo. Ao passar em frente à prefeitura, ouviu seu nome outra vez, agora sem cuidado. É hoje que isso estoura, disse alguém. Outro respondeu, ela vai ter que falar. Rosa sentiu o coração acelerar, mas continuou andando. Não tinha nada a confessar para quem nunca quis ouvir. Mesmo assim, algo dentro dela sabia que o silêncio não poderia durar muito mais. Não quando tantas versões falsas já estavam ocupando espaço demais. Em casa, a mãe percebeu antes que Rosa dissesse qualquer coisa. Estão falando mais alto, comentou enquanto mexia o café. Rosa assentiu. Eles querem resposta. A mãe respirou fundo, segurando a xícara com as duas mãos. E você vai dar? Rosa olhou para o quarto do irmão, para a porta fechada, para o remédio guardado com cuidado no armário. Ainda não, respondeu. Mas quando for, não vai ser do jeito deles. No meio da tarde, o homem do acordo voltou. Dessa vez, não ficou do lado de fora. Entrou com cuidado, como quem sabe que cada passo ali tinha peso. Sentou-se à mesa, manteve as mãos visíveis, a postura firme. As coisas estão saindo do controle, disse sem rodeio. Rosa não se surpreendeu. Eu sei, ele continuou. Tem gente querendo envolver a autoridade. Gente que nunca gostou de mim e está usando você como desculpa. Rosa sentiu o estômago gelar. E o que isso significa? Ele respirou fundo. Significa que o que era para ficar entre nós dois pode virar público. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Rosa sentiu o peso daquela possibilidade cair sobre os ombros. Tornar tudo público significava expor o acordo, o motivo, a doença do irmão, a miséria que tinham tentado esconder para sobreviver. Significava se despir diante da mesma cidade que já a tinha condenado sem saber de nada. Eu não quero que saibam do Miguel, disse, quase num sussurro. Ele não merece carregar isso. O homem assentiu. Eu entendo, mas se continuarmos assim, eles vão inventar algo pior. Quando ele foi embora, Rosa ficou sozinha na sala por um longo tempo. Pensou em todas as vezes em que desejou ser invisível. Pensou no quanto tinha engolido em silêncio para manter tudo de pé. Pensou também que talvez o maior erro tivesse sido acreditar que a cidade se cansaria de julgar sozinha. Cidade pequena não cansa, ela aperta. Ao anoitecer, o burburinho virou quase certeza. Pessoas passaram em frente à casa mais vezes do que o normal. Comentários chegavam pelos vizinhos, diziam que haveria uma reunião, diziam que Rosa teria que se explicar. Diziam muita coisa, como sempre. Rosa sentou-se ao lado do irmão, observando-o dormir com o peito subindo e descendo de forma mais tranquila. Aquilo era a única verdade que importava. Tudo o resto era ruído. Ela passou a mão nos cabelos dele e, pela primeira vez, pensou seriamente na possibilidade de falar. Não para se defender, mas para encerrar aquela história do jeito certo. Ainda não sabia como. Só sabia que, quando a verdade aparecesse, ela não viria para agradar ninguém. Viria para quebrar versões, expor hipocrisias e obrigar muita gente a engolir as próprias palavras. Naquela noite, enquanto a cidade se organizava para exigir respostas, Rosa tomou uma decisão silenciosa. O tempo comprado
estava acabando, e a próxima escolha seria ainda mais difícil do que a primeira. A reunião que todos comentavam acabou acontecendo no fim da tarde, quando o calor ainda pesava e a paciência da cidade já tinha se esgotado. Não foi anunciada oficialmente, mas todo mundo soube. Bastou alguém parar em frente à prefeitura e dizer que era hora de resolver aquilo. Rosa percebeu o movimento antes mesmo de sair de casa. O barulho diferente na rua, passos demais indo na mesma direção, vozes se somando como enxame. O coração apertou, não por medo de enfrentar, mas pela certeza de que nada dali seria justo. Ela não foi chamada. Foi convocada pelo olhar coletivo que parecia atravessar as paredes. A mãe tentou segurá-la pelo braço. "Não vai", pediu em voz baixa, quase implorando. Rosa segurou a mão dela com firmeza. "Se eu não for, eles vão criar outra história." O irmão dormia, exausto, e ela passou os dedos de leve pelo cabelo dele antes de sair. Aquilo lhe deu força. Não estava lutando por honra nem por aceitação. Estava lutando para encerrar algo que já tinha ido longe demais. Na praça, o clima era pesado. Homens de braços cruzados, mulheres cochichando, curiosos ocupando qualquer sombra disponível. Quando Rosa apareceu, o burburinho diminuiu, não por respeito, mas por expectativa. Queriam ouvir algo que confirmasse tudo o que tinham dito. Queriam um erro, uma confissão torta, qualquer coisa que aliviasse o incômodo de talvez estarem errados. Um dos mais falantes tomou a frente. "A gente só quer entender", disse, com a voz carregada de falsa calma. Rosa percebeu o jogo. Entender não era o objetivo. Julgar sempre foi. Ela ficou parada por alguns segundos, sentindo o suor escorrer pelas costas, sentindo o peso de dezenas de olhos sobre si. Pensou em falar tudo ali mesmo, despejar a verdade sem filtro, mas algo a segurou. Talvez fosse o medo de expor o irmão. Talvez fosse a intuição de que aquela praça não merecia a história inteira. "Vocês não querem entender", respondeu por fim. "Vocês querem confirmar." Um murmúrio atravessou o grupo. Alguém riu com desdém. Outro balançou a cabeça, como se aquilo fosse a prova final da culpa dela. Foi então que ele apareceu. O homem do acordo surgiu no limite da praça, caminhando devagar, sem pressa, como quem sabe que cada passo carrega consequência. O silêncio foi imediato. Aquilo não estava nos planos da cidade. Não daquele jeito. Alguns se endireitaram. Outros desviaram o olhar. Rosa sentiu o coração disparar. Não esperava vê-lo ali. Ele parou a poucos metros, observando a cena com calma, como se estivesse medindo cada rosto. "Talvez esteja na hora de parar de brincar de tribunal", disse ele em voz firme, sem elevar o tom. O impacto foi imediato. A cidade não estava preparada para ouvir outra versão vinda de alguém que sempre teve respeito. Um dos homens tentou retrucar, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Antes de continuarem apontando o dedo, é bom saberem que essa história não começou ontem. Olhou para Rosa por um segundo, como se pedisse permissão. Ela respirou fundo e assentiu de leve. O momento que ela temia e ao mesmo tempo sabia que viria, tinha chegado. A verdade estava prestes a sair do lugar onde foi escondida, e quando isso acontecesse, ninguém ali sairia exatamente como entrou. Quando o homem começou a falar, a praça inteira pareceu prender a respiração. Não houve grito, nem acusação direta. A voz dele saiu firme, sem pressa, como quem não precisa convencer ninguém à força. Ele falou da dívida antiga da família de Rosa, das ameaças veladas do despejo, do médico que só aceitava pagamento adiantado, das noites em que a doença do irmão avançava enquanto a cidade dormia tranquila. Cada frase caía como pedra num lago parado havia tempo demais. O murmúrio foi virando silêncio, e o silêncio começou a incomodar mais do que qualquer boato. Alguns desviaram o olhar,
Outros franziram a testa, como se aquilo não combinasse com a história que repetiam havia semanas. Rosa permaneceu parada, sentindo o coração bater forte demais no peito. Não era alívio, ainda não. Era exposição. Era a sensação de estar nua diante de pessoas que nunca pediram licença para julgá-la. O homem não entrou em detalhes desnecessários. Não falou de valores, nem de promessas específicas. Falou de necessidade. Falou de tempo comprado. Falou de escolhas feitas quando não existe opção boa, apenas a menos cruel. Um dos homens que mais falara contra Rosa tentou interromper. Isso é desculpa, disse. Alto demais. Sempre tem justificativa depois. O homem do acordo olhou para ele com calma. Justificativa é o que vocês inventaram sem saber de nada, respondeu. Isso aqui é contexto. A palavra ecoou estranha na praça. Contexto não era algo com que aquela cidade estava acostumada a lidar. Era mais fácil trabalhar com rótulos. Rosa sentiu as pernas fraquejarem por um instante, mas se manteve firme. Pela primeira vez, desde o início, não estava sozinha no centro da história. Ainda assim, o peso não diminuía. Expor a verdade significava reviver cada noite em claro, cada decisão engolida, cada lágrima que não caiu para não dar espetáculo. Ela respirou fundo quando alguém perguntou, quase em desafio: "E por que ela não falou antes?" Rosa levantou o rosto. A pergunta vinha carregada de acusação, não de curiosidade. "Porque ninguém quis ouvir", respondeu, com a voz mais firme do que esperava. Um silêncio desconfortável se espalhou. Algumas mulheres trocaram olhares. Um senhor mais velho baixou a cabeça. A história começava a sair do controle de quem a tinha moldado para caber na fofoca. Ainda assim, nem todos estavam prontos para aceitar. Verdade não apaga julgamento de imediato. Ela apenas cria rachaduras. E aquelas rachaduras estavam ali, visíveis, abrindo espaço para algo que a cidade evitava há tempo demais: a dúvida. Rosa sentiu um misto de alívio e medo. Alívio por não carregar mais tudo sozinha. Medo porque, quando a verdade começa a aparecer, ela cobra posicionamento. E muita gente ali não estava preparada para admitir que errou. A reunião terminou sem aplausos, sem pedido de desculpas, sem final feliz. As pessoas se dispersaram devagar, levando consigo versões quebradas da história que contaram por semanas. Ao voltar para casa, Rosa percebeu que nada tinha sido resolvido de fato, mas algo tinha mudado. Os olhares não eram mais apenas de desprezo. Havia confusão, desconforto, silêncio, e isso, naquela cidade, já era um começo perigoso, porque quando a mentira perde força, ela não cai de uma vez, ela resiste. E é exatamente aí que a história entra na parte mais difícil. Quando a praça começou a esvaziar, Rosa ficou alguns segundos parada, observando as pessoas se afastarem em pequenos grupos, como se precisassem se proteger umas das outras. Não houve gritos, nem pedidos de desculpa. Só aquele silêncio desconfortável de quem percebe que talvez tenha ido longe demais. Alguns passavam por ela sem encarar. Outros arriscavam um olhar rápido, desses que misturam curiosidade e culpa. A verdade tinha sido dita, mas ainda não tinha sido aceita. E Rosa sabia que a aceitação nunca vem no mesmo dia que a revelação. No caminho de volta para casa, sentiu o corpo pesado, como se tivesse atravessado uma distância maior do que realmente era. Cada passo parecia cobrar algo. Não era arrependimento, era exaustão. Exaustão de carregar versões alheias, de ser assunto, de existir sempre sob suspeita. Quando abriu a porta, encontrou a mãe sentada à mesa, esperando. Não perguntou nada. Apenas olhou para o rosto da filha e entendeu que algo tinha mudado. Rosa sentou-se devagar, apoiou os cotovelos na mesa e deixou o ar sair do peito. "Eles sabem um pedaço agora", disse. A mãe assentiu. Pedaço já é mais do que tinham.
O irmão dormia tranquilo no quarto, o peito subindo e descendo num ritmo que semanas antes parecia impossível. Rosa ficou ali por alguns minutos, observando aquele movimento simples, quase sagrado. Aquilo era a resposta para tudo. Não importava quantas pessoas ainda cochichassem, quantas tentassem rearrumar a história para não se sentirem tão erradas. A vida tinha sido preservada, e isso não podia ser desdito. Na rua, o comentário mudava de tom. Já não diziam com tanta certeza que ela tinha se vendido. Agora vinha o vai ver, talvez. Ninguém sabia disso. Frases quebradas, cheias de cautela. Algumas mulheres começaram a se aproximar mais devagar, sem tocar no assunto, oferecendo ajuda que antes nunca apareceu. Um prato de comida, uma pergunta sobre o irmão, um silêncio menos hostil. Não era redenção, era desconforto. Mas o desconforto naquela cidade já era um avanço. O homem do acordo não voltou naquela noite. Rosa imaginou que ele também estivesse lidando com as consequências. Verdade tem esse efeito. Ela não escolhe vítima nem vilão. Ela expõe tudo o que toca. E quem estava confortável no escuro costuma se perder quando a luz acende. Rosa não sentia gratidão por ele, nem raiva. Sentia apenas que aquela parte da história estava chegando ao fim, mesmo que outras ainda estivessem por começar. Antes de dormir, Rosa se sentou sozinha na cozinha, ouvindo o barulho distante da cidade, tentando voltar ao normal. Pensou em tudo o que carregara calada, em quantas vezes desejara ser invisível, em quantas noites pediu forças para aguentar mais um dia. Percebeu que pela primeira vez não precisava mais se esconder. Não porque todos acreditavam nela, mas porque ela já não devia explicações a quem nunca quis ouvir. Lá fora, alguém passou e não cochichou. Apenas passou. Pequeno detalhe, quase imperceptível, mas suficiente para Rosa entender que algo tinha se deslocado. A cidade ainda não estava pronta para pedir perdão. Talvez nunca estivesse, mas já não podia fingir que não sabia. E isso mudava tudo. Ela apagou a luz e foi deitar com a sensação estranha de quem atravessou o pior e agora precisa aprender a viver depois. Sabia que ainda haveria resistência, tentativas de reescrever os fatos, gente querendo varrer aquilo para debaixo do tapete. Mas também sabia que a verdade tinha sido dita em voz alta. E uma vez dita, ela nunca volta a caber inteira no silêncio. O julgamento não tinha acabado, mas o controle da história já não estava só nas mãos da cidade. A cidade acordou diferente naquele dia. Não porque algo tivesse sido anunciado em voz alta, mas porque certas verdades, quando começam a se aproximar, mudam o ar antes mesmo de chegarem. As pessoas se olhavam mais demoradamente na rua, cochichavam menos por maldade e mais por medo de terem errado. A história que antes era repetida como certeza, agora começava a escorregar pelas frestas da dúvida. E quando a dúvida nasce, ninguém sabe mais onde pisar. Ela sentiu isso ainda cedo, ao atravessar a praça com a cabeça erguida. Não havia mais choro naquele passo. Havia cansaço, sim, mas também algo novo, uma firmeza que não vinha de vitória, mas de consciência. O vestido simples balançava com o vento leve da manhã, e alguns olhos ainda tentavam ferir, mas já não encontravam o mesmo alvo, porque agora ela sabia. E quem sabe, muda. Na porta da venda, 2 homens interromperam a conversa quando ela passou. Um deles pigarreou, como se quisesse dizer algo e não tivesse coragem. O outro desviou o olhar, envergonhado demais para sustentar o peso da própria língua. Não pediram desculpa. Ainda não. Mas o silêncio deles já era diferente do riso fácil de antes. O silêncio, às vezes, é o primeiro passo do arrependimento. Ela seguiu até o banco da praça e sentou-se por um instante. Precisava respirar antes de continuar. Olhou para a igreja, para o coreto, para o chão gasto por tantos passos que nunca foram dela.
Ali, naquele mesmo lugar, haviam apontado o dedo. Ali, haviam feito dela espetáculo. Agora, era ali que ela decidia ficar em pé. Do outro lado da rua, uma mulher mais velha a observava. Era uma daquelas que haviam repetido a frase com gosto, que haviam ensinado as filhas a não se misturarem com gente daquele tipo. Os olhos das duas se cruzaram. A mulher hesitou. Depois, num gesto pequeno, quase imperceptível, baixou a cabeça. Não foi perdão, mas foi reconhecimento. E isso, para quem sobreviveu ao julgamento público, já era um mundo. Enquanto isso, dentro de uma casa afastada, alguém relia papéis com as mãos trêmulas. As contas, os prazos, as ameaças veladas que agora começavam a se voltar contra quem sempre se sentiu intocável. O acordo que fora feito nas sombras começava a perder força sob a luz. E quem antes usava o nome dela como escudo, agora percebia que o escudo estava caindo. Ela não sabia de tudo ainda, mas sentia que algo estava se rearranjando, como quando o tempo muda sem aviso. E pela primeira vez desde o início de tudo, não teve medo do que vinha, porque pior do que já havia passado não seria, e melhor do que imaginava. Talvez fosse possível. Levantou-se do banco e seguiu em frente. Ainda havia passos a dar, verdades a atravessar, dores a encarar. Mas agora, cada passo era escolha. E ninguém mais podia dizer que ela não sabia o que estava fazendo. A cidade ainda falaria, sempre fala. Mas a partir daquele dia, quem falasse teria que encarar o peso da própria voz, porque a história estava mudando de dono. E a próxima verdade, quando viesse à tona, não pediria licença para ninguém. A noite trouxe um frio diferente, não no corpo, mas no ambiente da cidade. Era o frio de quem percebe que perdeu o controle da narrativa e não sabe como reagir. Rosa sentiu isso quando ouviu passos mais lentos na rua, conversas em tom baixo demais para serem normais, portas se fechando cedo. Não era mais o falatório agressivo de antes. Era algo mais perigoso: o cálculo. Quando a verdade começa a circular, quem julgou passa a pensar nas próprias palavras. Na manhã seguinte, ela acordou com a sensação estranha de estar sendo observada sem ser atacada. O irmão pediu água com a voz mais firme, e aquilo bastou para lembrá-la do porquê de tudo. Enquanto ajudava a mãe na cozinha, percebeu que o peso nos ombros já não vinha só do julgamento, mas da expectativa. A cidade agora esperava o próximo capítulo. Esperava que alguém desmentisse, que alguém desqualificasse o que fora dito na praça. Porque aceitar aquela verdade significava aceitar que tinham sido cruéis sem necessidade. Rosa saiu de casa para comprar mantimentos e sentiu a mudança logo nos primeiros passos. Uma mulher que antes virava o rosto agora apenas observou sem dizer nada. Um homem que sempre ria fez de conta que não a viu. Pequenos gestos, mas cheios de significado. Não havia acolhimento, mas também não havia ataque. Era como se a cidade inteira estivesse tateando no escuro, tentando entender como continuar depois de ter ido longe demais. Na venda, o silêncio foi quase respeitoso. O dono não puxou conversa, apenas entregou o que ela pediu e desejou bom dia num tom neutro, cuidadoso. Rosa agradeceu e saiu sentindo algo estranho no peito. Não era alívio completo, mas também não era dor. Era transição. Aquele momento em que a história deixa de ser gritada e passa a ser pensada. No fim da tarde, alguém bateu à porta. Rosa estranhou. Visitas tinham se tornado raras desde o início de tudo. Quando abriu, encontrou uma mulher jovem, daquelas que mais tinham repetido a frase que a condenou. O olhar da visitante estava perdido, inseguro. Eu não sabia, disse, sem conseguir sustentar a frase inteira. Rosa ficou em silêncio. A mulher continuou, atropelando palavras. A gente fala demais quando acha que sabe. Não pediu desculpa, não sabia como, mas ali estava, parada,
exposta, do mesmo jeito que Rosa esteve tantas vezes. Rosa não respondeu com discurso, apenas assentiu de leve. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque entendia que algumas pessoas só aprendem quando o erro bate na porta. A mulher foi embora rápido, quase fugindo. Rosa fechou a porta e apoiou a testa na madeira por um segundo. Aquele gesto simples tinha mais peso do que qualquer defesa que pudesse ter feito antes. Mais tarde, o homem do acordo apareceu novamente, mas dessa vez ficou distante, do outro lado da estrada. Não entrou, não chamou, apenas observou. Rosa entendeu o recado. A história já não era só deles. Tinha escapado para onde nenhum acordo alcança: a consciência coletiva. Isso, para quem sempre controlou tudo, era desconfortável demais. À noite, sentada na cama ao lado do irmão, Rosa percebeu que o medo tinha mudado de forma. Já não era o medo de ser apontada. Era o medo de que tentassem apagar o que foi dito, reescrever tudo em versões mais convenientes, porque a cidade podia até aceitar a verdade aos poucos, mas não gostava de se ver no espelho por muito tempo. Ela sabia que ainda viria resistência, gente dizendo que foi mal entendido, exagero, drama. Sabia que tentariam transformar tudo em caso encerrado para seguir a vida sem assumir nada. Mas também sabia de algo novo, não estava mais sozinha. A verdade tinha sido dita em voz alta, e mesmo que tentassem abafá-la, ela já tinha feito seu trabalho mais difícil. Antes de dormir, Rosa olhou pela janela e viu a rua vazia, iluminada por uma luz fraca. Pensou em quantas histórias parecidas nunca chegam àquele ponto. Quantas mulheres carregam sozinhas escolhas feitas no desespero. E percebeu que, independentemente do que a cidade ainda tentasse fazer, algo já tinha mudado para sempre. O silêncio daquela noite não era de condenação, era de ajuste. Naquele dia, a cidade tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido. As portas abriram, o comércio funcionou, as conversas voltaram a ocupar as esquinas. Mas havia algo diferente no jeito como as pessoas se moviam. Não era mais certeza, era cautela. Cada frase parecia ensaiada, cada comentário vinha acompanhado de um olhar ao redor, como se todos tivessem medo de dizer demais. Rosa percebeu isso logo cedo, ao sair de casa. Ninguém apontava, ninguém ria, mas também ninguém se aproximava de verdade. Era o tipo de distância que nasce quando a consciência começa a incomodar. O irmão acordou pedindo comida. Um pedido simples, que semanas antes parecia impossível. Rosa preparou algo leve, sentindo um nó se formar na garganta. Aquilo era a prova viva de tudo o que tinha feito. Enquanto ele comia devagar, ela observava cada gesto, cada respiração mais firme. A vida estava ali, pulsando, contrariando todos os olhares que a condenaram. E isso lhe dava força, mesmo quando o resto do mundo parecia ainda não saber o que fazer com a verdade. Na rua, 2 homens conversavam baixo quando ela passou. Um deles interrompeu a frase no meio. O outro apenas assentiu, sem coragem de completar. Rosa seguiu andando. Já não precisava ouvir. A cidade começava a aprender que palavras jogadas ao vento voltam quando menos se espera. Algumas mulheres a observavam das portas, não com desprezo aberto, mas com algo novo no rosto. Dúvida. E a dúvida, ali, era quase revolucionária. No fim da manhã chegou a notícia de que haveria outra conversa, agora menor, mais reservada. Não na praça, não para todo mundo ouvir. Gente importante queria resolver a situação. Rosa entendeu o recado antes mesmo de ser convidada. Resolver naquela cidade quase sempre significava silenciar. A mãe percebeu o olhar da filha e balançou a cabeça devagar. Eles vão tentar fechar isso do jeito deles, disse. Rosa respirou fundo. Eu sei. O homem do acordo apareceu no início da tarde, mais sério do que nunca. Sentou-se à mesa sem pedir licença, como alguém que sabe que o tempo da conversa é curto.
Eles querem encerrar, disse direto. Dizer que foi mal entendido, exagero, fofoca, seguir em frente. Rosa sentiu o estômago revirar. E o que isso significa? Perguntou. Ele foi sincero. Significa que você ficaria marcada em silêncio. Não falariam mais, mas também não admitiriam nada. Rosa pensou por alguns segundos. Pensou no que carregara sozinha, pensou nos dias de humilhação, pensou no irmão respirando melhor no quarto ao lado. Eu não aceito, respondeu. O homem suspirou, como quem já esperava aquilo. Então vai doer, disse. Para mim também. Rosa assentiu. Não havia mais espaço para medo. A pior parte já tinha passado. Agora era a escolha. Quando ele foi embora, Rosa ficou sozinha na cozinha por um longo tempo. Olhou para as paredes simples, para a mesa gasta, para tudo o que quase perdera. Entendeu que aceitar o silêncio confortável da cidade seria trair a própria história. Não porque precisasse de aplauso, mas porque permitiria que tudo se repetisse com outra pessoa amanhã. Ao anoitecer, sentou-se à porta de casa e observou a rua vazia. O vento soprava leve, trazendo sons distantes. Pensou em quantas vezes desejou desaparecer. Agora, paradoxalmente, sentia que precisava permanecer. Porque quando alguém rompe o acordo do silêncio, não é só por si, é por todos que ainda não conseguiram falar. A cidade ainda tentaria empurrar a verdade para debaixo do tapete. Tentaria chamar de exagero, de drama, de confusão. Mas Rosa já sabia, uma vez que a verdade encontra voz, ela não volta inteira para o escuro. E gostando ou não, aquele lugar teria que conviver com isso. O que vinha a seguir não seria fácil, mas seria definitivo. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo demais para uma cidade que ainda carregava tanta sujeira por dentro. Rosa percebeu isso logo ao abrir a janela. O ar estava quieto, quase respeitoso, como se até o vento tivesse decidido não espalhar mais boatos. Ainda assim, ela sabia. Silêncio não é sinônimo de aceitação. Muitas vezes, é só o intervalo antes da próxima tentativa de controle. O irmão acordou cedo, pedindo para sentar um pouco no quintal. Queria ver o sol. Rosa levou a cadeira, ajeitou o cobertor e ficou ali ao lado, observando aquele corpo frágil ganhar cor outra vez. Aquela cena simples tinha um peso que nenhuma fofoca conseguiria apagar. Era por isso que tudo tinha acontecido. E por mais que a cidade tentasse distorcer, aquilo era a verdade nua, viva, respirando diante dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as conversas aconteciam longe dos ouvidos públicos. Não na praça, não na rua, mas atrás de portas fechadas. Gente que nunca se expôs agora cochichava preocupada. Nomes começavam a ser citados com menos certeza. A história que antes parecia confortável demais, agora ameaçava alcançar quem sempre se manteve fora do alcance. E quando isso acontece, surgem propostas, acordos novos, tentativas de encerrar tudo da melhor forma possível. Rosa soube disso no meio da tarde, quando uma conhecida apareceu à porta com um recado mal disfarçado de preocupação. Tem gente dizendo que isso tudo já deu, comentou, evitando olhar nos olhos dela. Que é melhor deixar para lá. Rosa ouviu em silêncio. Já conhecia esse tipo de frase. Era o pedido educado para que ela voltasse ao lugar de sempre, o do silêncio conveniente. Deixar para lá para quem? Perguntou, com calma. A mulher não soube responder. Mais tarde, o homem do acordo apareceu mais uma vez. Não havia arrogância no rosto dele agora. Havia cálculo. Disse que a situação estava ficando desconfortável para muita gente. Que talvez fosse melhor cada um seguir seu caminho e esquecer o que foi dito. Rosa ouviu tudo com atenção. Quando ele terminou, respondeu sem elevar a voz. Esquecer é fácil para quem não sangrou. O homem ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tinha argumento pronto.
A cidade, aos poucos, começava a entender que não dava mais para empurrar aquela história para baixo do tapete sem deixar o relevo aparecer. Crianças repetiam menos. Adultos pensavam mais antes de falar. Alguns ainda insistiam na versão antiga, mas agora pareciam defender mais a própria consciência do que qualquer verdade. Rosa caminhava pelas ruas sentindo isso. O julgamento tinha perdido força, mas ainda não tinha virado aprendizado. Ao anoitecer, sentou-se à porta de casa e observou as luzes se acenderem uma a uma. Pensou em tudo o que tinha sido arrancado dela sem permissão: a privacidade, o nome limpo, o direito de errar sem virar espetáculo. Pensou também no que tinha ganhado, mesmo sem pedir: coragem, clareza e a certeza de que não devia mais nada a ninguém. Sabia que o último capítulo ainda não tinha sido escrito. Haveria resistência, tentativas finais de apagar rastros, gente querendo encerrar o assunto rápido demais. Mas também sabia que a verdade já tinha feito o que precisava fazer: bagunçar a ordem injusta das coisas. E quando isso acontece, não existe retorno simples ao estado anterior. Naquela noite, Rosa dormiu com a sensação estranha de quem atravessou algo grande demais para voltar a ser a mesma. A cidade ainda aprenderia a conviver com isso. E, gostando ou não, teria que seguir em frente carregando o peso do que fez e do que deixou de fazer. A cidade parecia caminhar sobre ovos naquele dia. Não havia mais acusações abertas, nem cochichos escancarados, mas também não havia paz. Era como se todos soubessem que algo ainda faltava ser dito, algo que não cabia em versões pela metade. Rosa sentiu isso ao sair de casa. O ar estava pesado, não de ódio, mas de expectativa. As pessoas cumpriam suas rotinas, olhando ao redor com mais cuidado, como se temessem tropeçar em palavras que não pudessem mais sustentar. O irmão acordou melhor, pediu para levantar um pouco mais cedo e até sorriu enquanto tomava o remédio. Aquele sorriso simples foi o que manteve Rosa de pé quando tudo dentro dela ainda estava cansado. A vida seguia ali, apesar de tudo, e isso contrastava com a inquietação que tomava conta da cidade. Porque agora, diferente de antes, ninguém podia fingir que não sabia. A verdade tinha sido dita em voz alta, mesmo que incompleta, e isso mudava tudo. No meio da manhã, chegaram rumores de que haveria uma última tentativa de encerrar o assunto. Não reunião pública, não confronto direto, conversas individuais, portas fechadas, propostas sutis. Rosa ouviu isso sem surpresa. Era o movimento natural de quem percebe que perdeu o controle, mas ainda tenta salvar a própria imagem. Resolver sem barulho, encerrar sem admitir erro, seguir em frente sem pedir desculpas. Quando o homem do acordo apareceu novamente, ela já esperava. Ele não entrou, ficou do lado de fora, como quem sabe que já não tem o mesmo lugar de antes. Eles querem que isso acabe, disse sem rodeios. Vão dizer que foi exagero, que todo mundo errou um pouco, que o melhor é virar a página. Rosa escutou em silêncio. Já conhecia esse discurso. Era o mesmo que sempre vinha quando a verdade ficava incômoda demais. "E o que você quer?" perguntou ela. Ele demorou a responder. "Quero que isso pare de respingar em mim." A honestidade crua daquela frase fez Rosa entender tudo. Ela respirou fundo antes de falar. "Para mim, só acaba quando ninguém mais puder dizer que eu me vendi sem saber o motivo." O homem desviou o olhar. Aquela resposta não oferecia saída confortável. Ele assentiu devagar, como quem aceita uma derrota que não pode evitar. "Então vai ficar marcado", disse. Rosa não se abalou. "Eu já fiquei", respondeu. Ao longo do dia, pequenos sinais começaram a surgir. Um pedido de desculpa mal formulado, um silêncio respeitoso onde antes havia deboche. Uma mulher que deixou um saco de comida na porta sem dizer nada. Não era redenção, mas era reconhecimento. E reconhecimento, naquele contexto, custava caro.
porque significava admitir que tinham sido injustos quando era mais fácil apontar o dedo. À noite, sentada à mesa, Rosa percebeu que aquela era a calmaria antes do último movimento. Ainda havia gente disposta a distorcer, a minimizar, a fingir que tudo não passara de confusão. Mas também havia algo irreversível acontecendo. A história já não podia mais ser contada sem o motivo real, e isso tirava o conforto de quem sempre julgou de longe. Ela deitou tarde, olhando o teto escuro, pensando em tudo o que tinha atravessado desde o primeiro dia. Sabia que o desfecho não viria com aplausos nem com pedidos de perdão emocionados. Viria de forma mais simples, mais dura e mais verdadeira. A cidade não mudaria de uma hora para outra, mas também não conseguiria mais voltar a ser a mesma. O que faltava agora não era mais a verdade, era a coragem de conviver com ela. Quando o sol nasceu naquele último dia, Rosa percebeu que não sentia mais o aperto no peito que a acompanhara por tanto tempo. Não era felicidade plena, nem alívio absoluto. Era algo mais silencioso e mais forte, aceitação de si mesma. A cidade ainda estava ali, com suas ruas estreitas, suas memórias longas e sua dificuldade em pedir perdão. Mas ela já não precisava da aprovação daquele lugar para continuar vivendo. O irmão levantou cedo e caminhou sozinho até a porta, apoiando-se na parede. Pequeno gesto, enorme vitória. Rosa observou em silêncio, sentindo os olhos marejarem. Aquela cena simples era a resposta final para qualquer acusação passada. Tudo o que fizera tinha um sentido claro, concreto, vivo. Nenhuma fofoca poderia apagar isso. Ao longo do dia, a cidade seguiu seu ritmo. Alguns ainda evitavam contato. Outros arriscavam um bom dia tímido. Houve quem atravessasse a rua, houve quem deixasse um sorriso discreto. Não era reconciliação, era adaptação. A cidade aprendendo aos tropeços a conviver com uma verdade que não escolheu enfrentar, mas que agora fazia parte dela. O homem do acordo não voltou mais. Não houve despedida nem explicação final. Ele também entendeu que certas histórias, uma vez expostas, não permitem continuação confortável. Cada um seguiu com o peso que lhe cabia carregar. Rosa não sentiu vitória sobre ele, nem derrota. Sentiu apenas encerramento. No fim da tarde, Rosa sentou-se na praça por alguns minutos. No mesmo lugar onde fora julgada, agora apenas observava. Crianças corriam, alguém varria a calçada, a vida seguia. Ela percebeu que o mais difícil não tinha sido enfrentar a cidade, mas enfrentar a própria dúvida. E isso ela tinha vencido sozinha, muito antes de qualquer verdade vir à tona. Antes de voltar para casa, respirou fundo e pensou em quantas histórias parecidas terminam sem voz, sem revelação, sem justiça. Pensou que talvez sua maior vitória não fosse limpar o próprio nome, mas provar que escolhas feitas no desespero não definem o caráter de ninguém. Definem apenas a coragem. Naquela noite, Rosa fechou a porta de casa e sentiu algo raro: descanso. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque nada mais precisava ser escondido. A cidade continuaria sendo a cidade, imperfeita, dura, às vezes cruel. Mas ela seguiria sendo quem sempre foi, alguém que escolheu salvar uma vida, mesmo sabendo o preço. E se alguém ainda dissesse que ela se vendeu, agora dizia sem poder fingir que não sabia o motivo. Porque a verdade, quando finalmente encontra espaço, não grita. Ela fica e muda tudo ao redor, mesmo em silêncio. Essa história não termina com aplausos, termina com dignidade.